compartilhar com você uma reflexão no texto, com base no texto de Marcos, capítulo 4, dos versos 35 ao 41. É um texto bem conhecido que fala a respeito de uma tempestade que os discípulos passam juntamente com Jesus. E o texto diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus permite que tempestades venham para nos destruir? Ou será que há um aspecto pedagógico que pode nos conduzir a algum tipo de aprendizado em meio às tormentas da vida? Eu acredito firmemente que a resposta é que sim, há um caráter pedagógico nas circunstâncias adversas que Deus nos permite sobreviver. E com base nesse texto, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre que aprendizados podemos receber em meio às tempestades da vida. É uma reflexão breve de apenas 3 tópicos. E o primeiro deles é a seguinte: estar com Jesus no barco não é um salvo-conduto contra as tempestades da vida. Eu me lembro, quando eu falo sobre isso, me lembro alguns anos atrás, quando um homem que havia tido uma experiência, ou dizia ter tido uma experiência com Deus, na comunidade de fé a qual eu fazia parte, eu ouvi uma fala sua num determinado dia em que eu fiquei estarrecido e estremecido. Aquele homem vinha de um histórico de vida imoral do ponto de vista econômico, financeiro e do trato com as pessoas. Ele era conhecido como um trambiqueiro. E aquele homem, segundo a sua fala, segundo dizia ele ter tido a sua experiência com Cristo, dizia que agora, visto que ele estava vivendo um período de revés grande na sua vida, as pessoas diziam, pela região onde ele morava, que se ele chamasse alguém de meu bem, o banco tomava. Daquelas piadas que se fala. E essa pessoa, havia a conversa paralela nas ruas de que ele não parava o carro nos sinais, porque se ele parasse o carro dele no sinal e alguém tivesse oportunidade, tomava-lhe o carro e ele já nem parava mais, furava todos os sinais, de tal monta a situação que esse homem estava vivendo. Eu ouvi a sua fala a seguinte, ele disse assim: agora sim, com Cristo todas as coisas na minha vida vão mudar, porque a partir de agora eu acredito que tudo vai passar a dar certo. Eu confesso que naquele momento houve um misto no meu interior de indignação e de concordância. Indignação, concordância, digamos, vou começar por isso. Concordância porque é óbvio, e eu creio que quando Cristo entra na vida de uma pessoa, todas as circunstâncias
passam a conspirar para o bem. Essa é a obra que Jesus faz na vida de um homem. A indignação, entretanto, vinha de saber que o motivo pelo qual ele havia falado aquelas palavras não era o mesmo motivo pelo qual eu entendia e a Bíblia assim dizia. Ele julgava que ter tomado uma decisão, ainda que tenha sido uma decisão que eu penso ter sido apenas externa, seria capaz de gerar uma transformação positiva em todas as circunstâncias da vida dele, e leia-se então a questão financeira e todas as questões da sua vida. Como uma espécie de salvo-conduto, ou seja, agora que eu entreguei a minha vida a Jesus, não terei mais problemas, não terei mais circunstâncias adversas, não passarei mais por essas tribulações. E diga-se de passagem, o motivo era escuso, né? Uma coisa ruim, um motivo feio, escuso. Mas há pessoas que também pensam isso do ponto de vista mais compreensivo. Há pessoas que honestamente acreditam, não buscando algum ganho da vida, mas que ter tido um encontro com Cristo e fazer parte agora da família de Deus, da igreja, que é o corpo de Cristo, simplesmente funciona como um salvo-conduto para nunca mais ter nenhum tipo de adversidade na vida. Pessoas que pensam que entregar a vida a Jesus é um salvo-conduto contra as enfermidades, as injustiças dessa vida, as enfermidades dessa vida, as injustiças desse mundo, enfim, contra as tempestades e as tormentas inerentes à vida como um todo e talvez, mais ainda, à vida daqueles que se tornam discípulos de Jesus. E por que eu digo isso? Porque é justamente o contrário que a gente vê nesse texto. Nós vemos a tempestade sendo enfrentada por esses discípulos, juntamente com Jesus, justamente em virtude da obediência a uma ordem do próprio Jesus: passemos para o outro lado. Ou seja, muito ao contrário do que a ideia de que estavam sofrendo por uma tormenta, por não servirem a Deus. Poderia se pensar assim: a pessoa não serve a Deus, está passando por esse perrengue justamente por causa disso. Mas não, o texto nos dá a entender justamente o contrário. Foi por caminhar com Jesus, por ter trabalhado com Ele durante todo aquele dia, ter ouvido a sua ordem, ter entrado no barco a fim de levá-lo para o outro lado, que esses discípulos passaram por uma das maiores dificuldades naquele momento das suas vidas, com medo de perderem a própria vida. Jesus nunca, me lembro das palavras de um irmão que eu encontrei esses dias nas redes sociais. Ele disse assim: Jesus nunca nos ofereceu uma viagem tranquila, Ele nos prometeu uma chegada segura. E essa é a verdade. Jesus não fez nenhum tipo de promessa vã para os seus discípulos. Lá no Evangelho de João, ele chega a dizer que no mundo tereis aflições, mas que os seus discípulos tivessem bom ânimo, nós tenhamos bom ânimo, porque ele vencera o mundo e também nos faria vencedores às circunstâncias do mundo. Mas o ponto é que eu aprendo nesse texto essa primeira verdade: estar no barco não é um salvo-conduto contra as tempestades da vida. É possível justamente que esse motivo esteja fazendo com que você agora que nos ouve esteja passando pelas maiores dificuldades de sua vida, por exemplo. É possível que justamente por seguir a Jesus, por exemplo, num momento como esse, você esteja rejeitando fazer alguma espécie de negociata superfaturada. E num momento como esse, de precisão de dinheiro, onde pode-se pensar em auferir lucro a partir de qualquer tipo de circunstância que venha como um presente de Deus,
aquele que serve a Deus esteja abrindo mão, passando por circunstâncias mais adversas. É possível que exatamente pelo fato de seguir a Jesus, você esteja enfrentando os momentos mais duros da sua vida, recebendo a negativa de algumas pessoas, sendo alijado do relacionamento de outras, sendo mal vista por outras pessoas, justamente pela decisão sua de seguir firmemente a Jesus. É possível que você esteja enfrentando isso. Há uma segunda lição também, aqui eu não quero esgotar e dizer que existem apenas essas três, obviamente, mas fazem parte da minha leitura devocional no dia de hoje. Há uma segunda lição que eu aprendo que com a pedagogia da tempestade, assim chamo como título essa mensagem nessa noite. E essa segunda lição é: o sono de Jesus diante de uma tormenta não significa também que ele está alheio às circunstâncias, tampouco indiferente a elas. Se por um lado, seguir a Jesus, servir a Jesus e andar com Ele, fazer parte da sua embarcação, tê-lo na própria nau da vida, não nos exime das circunstâncias adversas da vida, por outro lado, o sono de Jesus, que desespera os seus discípulos e muitas vezes desespera a nós, não é de forma nenhuma uma circunstância onde ele se encontra alheio à realidade que nós estamos vivendo, ou mesmo indiferente. Eu aqui queria citar as palavras de um comentarista, que ele diz assim: certamente Jesus a dormir tem o intuito de fazer pensar sobre a história de Jonas, e alguns comentaristas dizem que Marcos escreve propositalmente, fazendo um paralelo com a passagem de Jonas, na qual uma tempestade suspeita acontece e é silenciada por Deus e todas as testemunhas ficam aterrorizadas. Esse paralelo acontece no livro de Jonas, esse paralelo acontece no Evangelho de Marcos. A diferença, entretanto, está no fato em que na passagem de Jonas é o Senhor que acalma a tempestade a partir do momento em que Jonas reconhece a sua desobediência. Na passagem de Marcos, entretanto, é Jesus que ordena a tempestade e essa obedece à sua voz e se acalma. O que fica evidente no paralelo, segundo esses teólogos, que o Senhor está para Jonas capítulo 4, capítulo 1, como Jesus está para Marcos no capítulo 4. O Senhor é aquele que acalma a tempestade no livro de Jonas, tal como Jesus, aquele que acalma a tempestade no Evangelho de Marcos. Ele diz assim: em Marcos, Jesus também está a dormir. Os discípulos o despertam por medo de perder suas vidas, tal como em Jonas. Aquele que dorme é despertado por uma pergunta retórica: não se te dá que pereçamos? E o vento e as ondas se aquietaram. Marcos parece dizer, está chamando a atenção para o agente que acalmou a tempestade. Em Jonas, o agente foi o Senhor. Em Marcos, o agente foi Jesus. Jesus está para a tempestade em Marcos, diz ele, como Deus estava para o vento e as ondas em Jonas. Somente o fato de que Jesus ficou dormindo é uma indicação de sua divindade. De que maneira? Diz ele, Jesus não tinha medo do vento, ou das ondas, ou de qualquer coisa que estes lhe pudessem fazer. Porque o Criador não necessita ficar inquieto diante de uma criação perigosa. Enfim, ele em suma diz que Jesus dorme tranquilamente, não porque esteja alheio à dificuldade dos seus discípulos, não porque esteja indiferente à angústia que eles estejam passando, mas porque como Deus tem todo o controle, todo o poder, toda a soberania,
e pode ficar tranquilo, sem nenhum medo, ou sem medo algum, de nenhum tipo de surpresa formado ou criado pela sua própria criação. Ele pode estar dormindo tranquilamente no barco, porque ele sabe exatamente quem ele é e aquilo que ele pode fazer, de tal forma que não é por indiferença. E aí eu quero que você também pense nessa questão. Muitas vezes, para nós, diante das tormentas da vida, as circunstâncias adversas parecem, em muitas situações, que Deus está calado. Parece-nos às vezes que as nossas orações não são ouvidas, parece que se elas conseguem passar do teto, elas chegando ao trono de Deus, o encontram de costas viradas para nós. Quanto tempo às vezes a vida parece nos mostrar ou tenta nos mostrar que Deus está indiferente às nossas circunstâncias, àquilo que nós estamos vivendo. Só que eu tenho por base esse texto que verdadeiramente o guarda de Israel não dorme nem cochila conquanto Jesus estivesse dormindo no barco. O seu sono era humano, o cansaço e a exaustão de um dia de trabalho, de serviço e obediência a Deus. Mas o Deus homem estava naquele barco e nada de fato poderia acontecer sem que ele lhe o permitisse. E aí eu vou para o meu terceiro ponto e caminho para isso. Um barco em que Jesus está não pode afundar. Essa é a terceira lição que eu aprendo nesse texto. Se aquele que está no barco não é apenas o homem Jesus, mas sobretudo o Deus que fez-se homem para salvar homens e torná-los filhos de Deus, obviamente esse barco não afunda. Esse barco não pode naufragar. Agora, o que eu quero que você entenda é o que é o conceito de vitória e não naufrágio nisso. Porque há muitas circunstâncias da vida que nós aparentemente perdemos, e algumas delas nós perdemos de verdade. E a Bíblia não nos exime de algumas perdas nessa vida e neste mundo. Se a gente olhar a galeria da fé, a gente vai ver que Deus salvou muitos homens diante das circunstâncias adversas, das fornalhas, das arenas com os animais, das feras, mas alguns Deus não salvou. O que diríamos dessas pessoas? Que elas não triunfaram sobre o inimigo? Que elas não venceram as adversidades dessa vida? Que as tormentas e as tempestades da vida tragaram essas pessoas? De forma nenhuma. O apóstolo Paulo diz que viver é Cristo, morrer é lucro. Nós que somos de Deus, que confiamos em Deus e somos de Cristo, vencemos todos os dias, quer Deus nos mantendo vivos, quer Deus nos levando e nos fazendo vencer a morte. Essa é uma realidade. Mais uma vez eu falo as frases de um irmão aqui da nossa comunidade. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. É verdade, ele fala isso e a gente, de certa forma, compreende a verdade bíblica, mas existe uma força enorme em nós por não querer o sofrimento, isso é óbvio. Mas a gente precisa saber que se um dia ele chegar, ao chegar, ele não é para nós um decreto de derrota. Pelo contrário, não há nenhuma derrota que derrote alguém que já foi feito vencedor em Cristo Jesus. Isso significa que às vezes a gente pode perder algumas batalhas para essa vida, mas sempre triunfaremos à luz da vontade de Deus. E é justamente isso. Em meio à angústia, os discípulos duvidam do cuidado de Jesus. Questionam a própria decisão de suas vidas, porque eles pensam, abandonamos tudo para servir ao Senhor Jesus. E agora nos vemos nessa condição, um barco prestes a naufragar, e aquele que se diz mestre, Senhor, e que cuida de nós, está a dormir na popa do navio. O fato de o chamarem, diz um comentarista, de mestre, coloca em dúvida essa relação, como se eles fossem
uma chamada ambígua. Mestre, não se te dá que pereçamos, do tipo, ora, que tipo de mestre é esse? Eles entendem que o sono de Jesus está voltado contra eles. Eles entendem que aquele sono os estava negligenciando. Eles que tinham deixado tudo por amor a Ele. Não é exatamente o tipo de pergunta que fazemos algumas vezes em nossa caminhada de fé? Senhor, aonde o Senhor está? Senhor, será que o nosso barco vai naufragar? Senhor, será que esse é o momento da nossa derrocada? Porém, Jesus acorda e toma uma atitude. Em Jonas 1,4, Deus manda a tempestade, mas aqui a tempestade é repreendida pelo Filho de Deus. Em Jonas dormia por omissão rebelde. Aqui, Jesus dorme exausto pela obediência. Em Jonas, as pessoas clamam a Deus, mas aqui Jesus fala diretamente com o próprio Deus. Em Jonas, os homens pagãos creem. Aqui, os discípulos duvidam. Em Jonas, o mar se acalma, porque finalmente Jonas obedece e se submete a um julgamento de Deus. Aqui é o mar que se submete e obedece às palavras de Jesus. E aí eu termino destacando duas falas do Senhor. Primeira, ele despertando repreendeu o vento. Agora então não temos mais Jesus adormecido no rugido da tempestade, mas a tempestade é adormecida aos pés do Senhor que dera tal ordem. Tão alto como antes estavam as ondas, agora está a paz. Deus tem poder sobre toda a sua criação. Repito para você, Deus tem poder sobre toda a sua criação. E segundo as palavras de Jesus, então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Não lhes fora fiel em todos os dias de sua vida até então, acordado ou dormindo? A pergunta então aponta para o fato de que já não era tempo da fé dos seus discípulos estar robustecida? E aí eu lhe faço uma pergunta, que é a pergunta que talvez Jesus devesse ou pudesse ter feito aos seus discípulos. Deus alguma vez falhou com você? Houve alguma circunstância em que Deus não tenha entrado com providência, talvez no momento em que você menos esperava? E hoje você está aí de pé, porque olhando para trás, mesmo nos momentos que você julgou que a sua vida estava para naufragar, Deus entrou com certa providência e as coisas foram transformadas. Eu concluo então dizendo o seguinte: essa ação narrada por Marcos levou ao ensino separado dos discípulos. Os discípulos tiveram o ensino pessoal. Como tal, entretanto, na leitura e na aplicação, ela tem validade para a igreja em geral, para mim e para você. A igreja é uma tripulação de um navio, como a do texto, com Jesus em seu meio. Quando a tempestade chega e o ponto de naufrágio chega rapidamente, ficamos com medo de morrer, com dúvida diante da suposta passividade de Deus. E às vezes nós o despertamos pela oração, gritando por socorro. Mas é preciso a gente lembrar de uma coisa: tudo isso é normal, a nossa fraqueza e a fortaleza de Deus. E não é motivo para deixar de confiar na fidelidade de Jesus. Acontecimentos como este, pelo contrário, são passagens para revelações novas e aprendizados sobre a sua grandeza. Que você, nessa noite, possa ter aprendido alguns desses aspectos, que eles possam ter feito sentido para você na sua vida, que você possa ter percebido a pedagogia que existe em meio à tempestade,
as coisas que nós aprendemos acerca do nosso Deus, que cuida de nós e que nós só aprendemos em momentos adversos como esse. Talvez seja o que você esteja passando. Procure observar o que de Deus você pode aprender. O Senhor Jesus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Pelo que você explicou para a gente hoje, então não é nada pedreiro diante da situação que a gente está vivendo hoje. É interessante que eu vejo na Escritura sempre uma questão meio paradoxal, Leclerc. Deus não se espanta com o nosso medo, com a nossa timidez, com a nossa fraqueza, com a nossa autoconsciência da nossa pequenez diante das circunstâncias da vida. E, ao mesmo tempo, Ele também não deseja permitir que nós fiquemos atolados apenas nesse tipo de sentimento. Então, ao mesmo tempo, porque é interessante, Deus compreende a nossa natureza humana, isso aqui é fantástico. Deus nos compreende perfeitamente, compreendendo a nossa natureza e a nossa fraqueza humana, mas Ele sempre nos chama a atenção para a gente sair daquela condição de vitimismo, de autocomiseração, e que não vai levar a lugar nenhum, a confiar nele, depositar nele a nossa confiança e sairmos e tomarmos uma atitude. É interessante que a relação nossa com os nossos irmãos, com os seres humanos, com o nosso próximo, é completamente diferente. Deus compreende a nossa humanidade, nós não compreendemos a humanidade uns dos outros. Você acha que nesses momentos de pandemia, de crise, de falta de esperança, falta também empatia entre nós? Sem dúvida nenhuma. Esse é uma das questões problemáticas que já há algum tempo se discute, e sobretudo vou falar mais do nosso nicho, que é o meio cristão. Quando uma pessoa se converte, pelo menos há algum tempo atrás, até algum tempo atrás, era bem assim. Eu tive a oportunidade ao longo desses anos de caminhada cristã, de ter relacionamento com pessoas de diversas denominações, diversas comunidades, e percebi muitas vezes que em alguns lugares o indivíduo, a conversão de alguém não é a transformação de um pecador em um pecador redimido pela graça de Deus, mas é a transformação de um ser humano num anjo. É o que se espera da pessoa, que ele seja transformado para um ser que é completamente inatingível pelos sentimentos humanos. Quando Deus se fez homem e sofreu como nós, e chorou ante o túmulo de Lázaro, nós muitas vezes dizemos para o irmão: não pode chorar. Você abafa, você isola o indivíduo dentro de si mesmo. Então, quando eu vejo a Escritura, eu vejo um Deus que compreende, por exemplo, o drama de Elias. Porque olha que coisa interessante, né? Elias acostumado sempre com o estrondo de Deus. E Deus não passou no estrondo naquele dia. Não foi no penhasco sendo as fendas sendo rachadas, né? As pedras rolando, não foi no fogo, não foi nada disso. Como Deus falou com Elias, no cicio do vento, na voz calma, tranquila: que fazes aqui, Elias? Essa é a voz daquele que abraça, daquele que acolhe, mas não permite que ele continue na mesma situação. E aí, então, acolhe a sua humanidade, mas propõe algo novo para ele. Como nós deveríamos orar nesse momento? Que tipo de oração nós devemos fazer para não ficar polarizado entre a tirania da felicidade, declarando a vitória para todo lado, e não ficar no derrotismo, na teologia do sofrimento. Olha, eu acredito, Bruno, que a primeira coisa é a seguinte: no momento em que você consegue identificar que essas duas polarizações, elas são nocivas e elas são erradas, a partir daí é um exercício pessoal.
Porque eu penso, Leclerc, que não há uma forma, uma receita de bolo que se encaixe para todo mundo. Mas eu acredito que qual é o nosso papel? Né? O papel nosso como mestre, aqueles que estão orientando algumas pessoas na caminhada cristã, que estão pastoreando o rebanho, é orientar as pessoas acerca da sua conduta e da sua vida. Sobretudo, mais do que dar regras, é ensinar as pessoas a pensar e a refletir sobre aquilo ali que elas estão vivendo. Então, quando você aprende isso, Bruno, quando você aprende a fazer essa reflexão, você vai saber os momentos em que deve pender a balança mais para um lado do que para outro, ou pelo menos orar a Deus pedindo que lhe dê equilíbrio. É muito melhor do que a gente tentar lançar uma forma, ou uma fórmula, ou uma receita de bolo que encaixa. Deixa eu pegar isso. O que você tem visto na sua experiência nesses últimos dias? Olha, Leclerc, ontem eu conversei com um pastor amigo nosso, e ele estava dizendo assim para mim, ele disse uma fala interessante, ele disse: Luiz, eu acho que a igreja, em alguma medida, ela perderá algumas pessoas pós-pandemia. Muito embora eu entenda o que ele quis dizer. Perderá algumas pessoas no sentido dessas pessoas compreenderem que a sua fé era muito pouco alicerçada durante esse período. Quer dizer, o que ele quis dizer é o seguinte: tem gente que vai ficar perdida. Tem gente que vai ficar perdida depois. Por quê? Desligou, né? Não dá para seguir ligar de novo. Não consegue, até talvez consiga ligar de novo, mas o que essa circunstância serve para evidenciar aqueles que têm fé, uma fé amadurecida, uma vida devocional amadurecida, uma experiência pessoal vívida com Deus, daqueles que têm algum tipo de religiosidade ou que não alimentaram e alicerçaram a sua fé sobre a rocha. E hoje vem uma tempestade e vai desconectar algumas pessoas simplesmente porque não sabem ser cristãs longe do coletivo, digamos assim, longe da dependência do outro. Não consegue levar a sua fé. Então você imagina, né? A gente falou a vida toda, algumas vezes fazendo um paralelo da igreja ocidental, onde a gente tem plena liberdade, com a igreja perseguida, né? E hoje a gente é perseguido pelo Covid, que está nos dando mais ou menos assim, uma refreada. Os cultos acontecem pelas catacumbas do YouTube, pelas catacumbas do Facebook, né? Mas, por enquanto, né, ainda estamos podendo fazer. Então a gente está nesse ambiente, mas nem todo mundo está conectado, nem todo mundo está conseguindo, não é só na dependência de outro, mas é de ter interesse real e verdadeiro. Tem gente que não está aí, por quê? Está se desconectando realmente porque não tem uma fé que subsiste há alguns dias sem alguém para dizer o que fazer. Então, partindo dessa premissa, respondendo ao Bruno, então uma lição desse momento é a lição da autocrítica. Cada um de nós agora deveria pensar sobre isso. Eu estou conseguindo me manter conectado ao Senhor, à Bíblia, ou eu estou completamente distante? Né? Que tipo de experiência eu tive? Foi de novo nascimento, alicerçada sobre a rocha, ou a minha relação com Deus era só religiosa? Me lembro no primeiro ano do seminário, Robson Ribeiro, eu acho que era Ribeiro o sobrenome dele, pastor Batista, ele era muito parceiro do Franklin Ferreira, né? Os dois eles iam do Rio aqui para a escola de pastores para dar aula. E a gente brincava demais, chamava o Franklin e ele, Batman e Robin. Os dois só andavam juntos, dois pastores de Batista. O Robson era um cara muito duro e muito incisivo nas palavras, escandalizava às vezes alguns alunos dentro da sala de aula. E uma vez discutindo sobre essa questão de fé, falta de fé, perder a fé e etc., ele disse uma coisa que eu achei muito interessante e guardei aquilo para a minha vida. Os momentos adversos, eles não levam ninguém a perder a sua fé. Você não tinha. Ele só faz você descobrir se você a possuía ou não. Então, momentos difíceis como esse é que nos levam, de fato, Agora, bom será se ao passar esse momento, a gente for capaz de fazer uma autoanálise, uma reflexão, pensando o seguinte: aonde eu fraquejei? E se fraquejei por quê?
e até mesmo questionar a própria conversão. Tive uma experiência de novo nascimento, ou as atitudes que tive durante esse período em que não tive ninguém para me conduzir foram atitudes que demonstram que eu não tive uma experiência de novo nascimento. Porque o pior cego é aquele que não quer ver, né? E o pior problema é aquele que está indo para o inferno julgando que está indo para o céu. Nós estamos perguntando se a gente está sofrendo punição. Se a pandemia, pergunta recorrente, né? Se a pandemia é um ato de juízo. Até na conversa com o Israel, semana passada, ele falou bastante sobre isso, mas deixa a opinião dele para depois. Mas uma das coisas que ele falou é que na antiguidade, os judeus ou os pagãos, não importa, ninguém tinha dúvida que tudo o que acontecia vinha de um ser superior. O homem da antiguidade, da Idade Média, do tempo bíblico, ele sempre achava que o bem e o mal, alguma coisa, estava nas mãos do Criador, seja ele qual Criador, Jeová, Baal, né? Não importa. E aí o Salão falou uma coisa muito interessante, que do século XVIII para cá, o iluminismo, os pensamentos progressistas, os pensamentos racionalistas foram desconectando o ser humano dessa realidade. Então hoje a gente acha assim, tentar resumir o que o Salão falou, onde quando o que está acontecendo é bom, vem de Deus. Quando o que está acontecendo é ruim, é o demônio. E quando o que está acontecendo está debaixo do nosso domínio, foi a gente mesmo que fez. Jó falou o contrário para sua esposa, né? Disse para ela: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Falou mesmo. Olha, Célia, eu diria para você o seguinte: o Covid é um juízo de Deus, ele faz parte. Não faz parte para uma categoria seleta de pessoas, no sentido de que quem está morrendo é só pecador. Não, tem muita gente inocente morrendo. Mas é juízo em função da nossa própria natureza caída e da ganância, da loucura do ser humano. Então, quer tenha sido comendo animais, até por motivo justificável, a fome, a necessidade de uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, que vem de períodos pós-guerra, onde a fome foi muito grande e ainda tem o problema de escassez de alimentos. Pode ser por esse motivo? Pode ser. Pode ser também por manipulação genética do vírus. Dizem aí, né, que foi um vírus criado em laboratório, não com finalidade ruim, mas com a finalidade de ser criar uma vacina contra a AIDS, né? Porque parece que descobriram a tal da proteína S, que é uma sequência genética do HIV, esse vírus, e que não há a menor possibilidade de ser recombinação genética natural. Então tem especulações sobre isso. Mas o ponto é que a maldade do coração humano, a necessidade do homem de descobrir, de levar a sua vida mais à frente, coisas que aparentemente também são boas e causam alguma espécie de benefício para nós, mas todas elas evidenciam o distanciamento que a criatura teve do seu Criador. E aí, nesse sentido, é um juízo porque Deus entrega ao homem a paga de seus atos, muitas vezes. Nesse sentido, é sempre juízo. E aí, o que acontece, que eu poderia dizer para você, não é um juízo específico. Infelizmente, está morrendo gente inocente no sentido não humano da coisa, mas no sentido moral, pessoas boas, pessoas que não fizeram mal a outras pessoas, que não foram responsáveis por esse tipo, que estão lutando pela vida, que estão trabalhando em favor de outros, né? E a gente diz assim: poxa, a pessoa não merecia morrer, fulano merecia morrer, também é um outro para a gente, né? É uma outra discussão, né? O lugar do juiz, quem merece morrer, quem não merece, enfim. Vamos falar sobre isso não, nem adianta perguntar. Mas o ponto, Sérgio, é justamente esse. Infelizmente, esse é um juízo que faz parte dos juízos que estão decorrendo de Gênesis capítulo 3, da queda do homem e do seu distanciamento do Criador. Até que, como diz a Escritura, Deus venha remir
toda a sua criação, né, os seus e toda a criação que geme como em dores de parto aguardando o dia da sua redenção. Aí eu acho que o que você falou é exatamente o que o doutor Luciano falou na outra live. Poxa, que uma bom. leitura. Graças a Deus. Quem sou eu para falar uma coisa contra o Senhor? Mesma coisa, ele entende também, biblicamente, como nós entendemos, que tudo que acontece é juízo nesse sentido que Deus acaba entregando o homem, né? Não é isso que você queria, ser igual a mim? Então, faz nascer um alimento aí, né? Resolve os teus problemas. Você não queria ser igual a mim, é mais ou menos o que aconteceu no Gênesis. Sim. E aí, na época, eu perguntei, na semana passada, né, ao Sael, tá, mas e aí, qual é a lição? Qual é a pedagogia desse juízo? Então? Aí o Sael falou, isso sempre leva o homem à reflexão. Sim. Porque agora os países estão de pé, estão de joelhos, as economias estão de joelhos, os cientistas estão de joelhos, aí o ser humano todo está de joelho. Então aí todo mundo de joelho começa a ter medo, começa a se sentir mais frágil, mais dependente, começa a ter medo pelo futuro, pela morte, pela fome, pela miséria. E aí essa reflexão pós-corona, pós-juízo, ela pode gerar quebrantamento. Pode gerar. E pode gerar reconciliação. Pode gerar. Há uma possibilidade grande, sobretudo em tempos posteriores a esse momento que a gente está vivendo, haver um despertamento das pessoas por Deus, pelo Criador. E foi o que aconteceu no texto que você citou de Jonas, né? A Bíblia diz que quando Jonas estava no barco ainda, e a tempestade ia piorando, a Bíblia diz que cada marinheiro invocou sua própria atividade. Falou, mas tem alguma coisa enterrada, tem uma cabeça de né? Todo mundo foi lá, nada de resolver. Quando descobriram que era Jonas, e Jonas falou, não sou eu, o meu Deus, tal, e jogaram ele no mar. E o mar parou na hora. A Bíblia diz que todos eles abandonaram as suas próprias crenças naquele momento, pelo menos, e deram reconheceram a soberania de Deus na terra. Isso que é recorrente em Jonas, aconteceu com Nabucodonosor, né? Aconteceu com Naamã, acontece em vários textos. Aconteceu com ele mesmo, diz no episódio de Atos, capítulo 16. Exatamente. Paulo lá no Areópago vai trazer a memória dos atenienses aquele passado. Então é possível que acho que é possível, acho que a gente deve encarar como os livros, sim. E a Célia pergunta assim, cadê o barco? O barco é o mundo, né? O barco é a vida. O barco é a vida. O barco é a vida, sim. O barco é a vida. O barco é a vida nossa com Cristo, com Jesus. Ele não nos permite naufragar. Não permitir naufragar, nesse sentido, pode ser permitir morrer em algum momento, mas não temer, não desesperar-se diante dessa circunstância de uma perda, entende? Ou pelo menos chorarmos bastante, mas termos o consolo de Deus de que um dia nós teremos as nossas lágrimas enxugadas. Com Cristo nós sempre venceremos. Agora, nem sempre venceremos a moda que muitas pessoas dizem por aí, ou que muitas pessoas esperam. Então, vou pegar esse gancho é ótimo. Esse é um dos assuntos que eu mais gosto, o assunto da transcendência. Eu estava lendo nesse final de semana pedaços de livro que eu já li há muito tempo atrás, do John Stott, até falei sobre ele lá no programa, que é Eu Sou Espírito, Eu Sou Mundo, né? Um livro antigo, mas que é muito atual. Ele tem um capítulo onde ele fala sobre a relevância das comunidades de fé no mundo contemporâneo. Aí dá lá as dicas, né? Como você se relevanta. Uma das dicas é a transcendência, é você ter uma fé que aponte para a vida eterna. Você não acha, Luiz, que as nossas comunidades ficaram carentes de uma pregação, de uma mensagem que aponte para a eternidade, a ponto dos crentes desesperar-se das suas próprias vidas, terem medo da morte? Pois é, exatamente. Isso é o secularismo, o materialismo que invadiu os nossos corações e as nossas mentes. E muito embora a gente tente remar contra a maré, há comunidades, há líderes, há pregadores, há professores que ensinam, que falam sobre isso. A gente conhece, a gente faz parte,
ou quer se entender assim, tomara Deus que estejamos sendo assim, pessoas que mostram essa realidade das Escrituras com relação à vida, mas a gente luta contra um mundo cujo apelo é o aqui e agora, contra um mundo cujo apelo é antropocêntrico, ou seja o homem o centro. Olha, o satanismo nunca teve tão em alta quanto hoje. Quem pensa que satanismo diz respeito a uma religião de gente que adora uma besta de chifre e bebe sangue de animal, está pensando uma outra coisa, porque o satanismo realmente é a religião do homem. É a religião em que diz para o homem, seja você o seu próprio Deus. É a negação do Criador. É a negação do Criador. Por isso que João falou, o espírito do anticristo já opera. O satanismo foi o que a serpente propôs para Adão e para Eva no Éden. Seja igual a Deus, seja o seu próprio Deus. E o momento em que eles conceberam essa possibilidade, eles já estavam contaminados com aquilo. Então, esse é o problema. Nós vivemos num mundo que hoje também o apelo é grande, materialista. Quantos modelos de carros saem hoje por ano? Eu me lembro quando era garoto, era fácil você escolher que carrinho você queria ter. Era fácil ajudar. Era fácil. Embora você não tivesse dinheiro para comprar, né, você pensava assim, eu quero comprar o quê? Um Fusquinha. Aí você pensava, aquele Fusquinha velho. Aí quando você estava melhorzinho, você pensava, um Chevetinho. Né? Chevetinho era... Hoje em dia, você, dependendo, se você vende um carro, você fica com um problema danado nas mãos, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, para saber que tipo de coisa escolher. Porque agora todo o apelo é esse, cada hora um novo. Cada hora um modelo de celular novo, um modelo de relógio novo, um modelo de notebook novo. E aí nós vamos seguindo essa moda, essa regra, e quando nós vemos, não existe mais o menor desejo de transcendência. Quem quer experimentar o céu depois da morte, Leclerc? E a gente tem um discurso na realidade que eu acho que... Embora só se experimente o céu depois da morte, mas hoje ninguém quer. Eu acho que o que é pior de tudo, na verdade eu não acho, que é que o discurso é sempre de que Deus está interessado na sua felicidade. Deus quer ver você feliz. E aí é outra filosofia. Deus morreu por você, mas aí não por você no sentido da misericórdia, mas no sentido de que você é o alvo, né? Você é o centro. Foi você que provocou a morte de Cristo, porque você é uma pérola, é uma joia. Então, há uma inversão de valor, e agora nessa inversão de valor, quando a gente olha para as músicas antigas, para os livros antigos, para a história dos mártires, todos vocês que estão nos assistindo, deveriam ler livros sobre a história dos mártires, dos missionários, livros como O Heróis da Fé, por exemplo, da CPAD, né, onde você vê as histórias dos caras que não tinham medo de morrer. Então, quando você vê uma epidemia como essa que bate na porta da nossa casa, tem um vazio existencial, porque eu sempre cito nas mensagens, o hino da harpa, lá os guerreiros se prepararam, e eu gosto do coro. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar e no lance imprevisto na frente me encontrar. Então, o que os antigos queriam? É o texto de Tiago. Irmãos, tende com grande alegria o passagem por várias tribulações. Eles queriam a tribulação, eles queriam testemunhar da fé, e eles queriam passar dessa vida para a próxima. Os apóstolos foram surrados lá no Sinédrio, voltaram felizes da vida. Foram encontrados dignos de padecer, de sofrer perseguição. Então os caras queriam a transcendência, eles aguardavam, né, com ansiedade o dia da volta do Senhor. E agora parece que tem um gap existencial. Mas Leclerc, olha só, nós hoje não temos mais uma geração de pessoas dispostas a morrer por um ideal. Isso o Bauman fala, né? O Bauman fala. Modernidade líquida, exatamente. O fim dos ideais. Exatamente. Eu me lembro que a preocupação do meu pai, no fim da sua vida, era o que ele poderia deixar para nós. De legado. E até talvez de sustento, uma casa, um lugar que tivesse, né, o caráter que ele havia compartilhado conosco,
mais uma preocupação. Hoje em dia, não tem essa preocupação. Hoje em dia não há mais também o sentimento do patriotismo. E aqui não estou falando de questões políticas não, tá? Sim. Mas é a questão de você morrer por um ideal, a liberdade, identidade, identificado com uma exatamente. Então hoje ninguém mais está disposto a sofrer por causa nenhuma. Então o indivíduo hoje tem um filho, mas ele não está muito pensando no futuro do filho, o que era super comum no passado. Nossos pais pensaram assim: o que eu vou poder deixar para os meus filhos? Quando ele tinha condição de deixar algum recurso, ótimo. Quando não, sempre se colocava como primazia a questão do caráter. Hoje em dia não há mais essa preocupação, não se tem mais a preocupação de deixar um legado para os filhos, nem nada. Então a transcendência. Não, eu quero viver hoje, eu também tenho direito. A fala hoje dos pais é: eu também tenho direito. Agora, detalhe, hoje vive-se 80 anos. Naquela época, vivia-se 40, 50 anos. Eu peguei uma reportagem no dia desse, de vez em quando passa aí na rede social, uma reportagem de uma senhora que foi atropelada com 38 ou 42 anos de idade. Eu acho 42 anos, né? E a reportagem é de 1938, ou a reportagem é de 42 e ela possuía 38. Ela já era senhora de 38, 42 anos. Então a pessoa sai, porque hoje para nós tem gente saindo da adolescência para essa idade. E aí, pensando em si, o que eu vou fazer ainda para me tornar feliz? Então, esse é o tempo que a gente vive. Nesse tempo, esperar o quê? Esperar que alguém pense na fé cristã e na vida cristã pós a morte, que a nossa riqueza é o céu? Eu diria para você que talvez hoje seja mais difícil ser crente do que no passado. Aí nessa geração que só pensa em si, em projetar a vida para si, e frequentar igrejas que também só falem de si, né? Vem o Covid e frustra o sonho de todo mundo. Então está todo mundo frustrado, porque o curso parou, a empresa parou, o investimento parou, o banco parou, a igreja parou. Então agora se parou. Pode ser que nem tenha amanhã, mas e aí não tem a transcendência. Para a gente chegar no final, e senão a gente fica aqui até amanhã, batendo esse papo, que dicas você daria, que orientações você daria, que conselhos você daria, para que quem está nos assistindo agora possa avançar na fé, independentemente do estágio que esteja, possa avançar na fé e construir, aproveitar esse momento que a gente está vivendo, né, como uma oportunidade e construir uma fé mais consistente na rocha, e com mais empatia, preocupada com o outro e também mais transcendente, olhando para Deus. A primeira coisa que eu diria para você, talvez todas as outras derivem dessa, é a seguinte: eu acho que esse momento é um momento que, sobretudo, deve servir para a reflexão do nosso cristianismo. Então eu diria para você que ouve, se o seu coração anda muito atribulado, se anda porventura por demais angustiado, pode ser que você esteja se entupindo de coisas que trazem essa angústia para a sua alma, mas pode ser que você não tenha tido uma experiência de fato de novo nascimento, de regeneração do Espírito Santo na sua vida, e por isso talvez você tema tanto. Então eu diria para você que esse é um tempo de reflexão, de gastar tempo consigo mesmo e com Deus, né? Buscando saber se tem alicerce na sua vida cristã, se há vida cristã de fato em você, se há sinais e evidências dessa vida cristã, porque eu quero te lembrar que o maior interessado na sua vida deve ser você. Essa é a coisa mais importante que você tem, é a sua vida, é a sua existência. Portanto, é tempo de parar, refletir, buscar a Deus, perguntar se há sinais
na sua vida. E caso a resposta seja negativa, não entenda isso com demérito. Porque tudo aquilo que Deus traz de verdade é a verdade que liberta. É a partir da consciência de não ser que se corre atrás para se tornar. É a partir da consciência de não ter que se corre atrás para se obter uma fé genuína, uma conversão verdadeira. Então, é da sua vida que se trata isso. Procure, então, nesse tempo, buscar a Deus e saber se, de fato, há substância, há conteúdo de fé cristã em você, que você possa dizer assim, é uma conversão genuína, eu sou filho de Deus. E se a resposta for positiva, eu digo para você, então, fortaleça-se, robusteça-se. Estar próximo de circunstâncias como essa, ainda que seja num tempo como esse, faz você se fortalecer. Você está sendo submetido a mensagens, você está sendo submetido a reflexões. Você pode até não concordar com tudo, talvez nem tudo aqui que a gente tenha falado seja de fato algo para ser concordado, mas você está exercendo uma capacidade crítica à luz da palavra de Deus. Então, cresça, acompanhe todo esse movimento e peça a Deus para te fazer alguém firme, realmente inabalável.